Bora lá, concurseiros, eu sou Carlos Leandro e você está na Operação Rota Matemática. Lembrando que rota é a revisão objetiva da teoria e aplicação dos conteúdos para você dominar matemática e raciocínio lógico para o seu concurso, tá? Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo de conjuntos. Se você não viu nossa primeira aula, volta lá, procura aí na sequência a parte de conjuntos que fala de resoluções utilizando o diagrama de Venn, tá? Para resolução de problemas conjuntos. E hoje a gente vai falar de álgebra de conjuntos. De maneira bem direta, porque nosso objetivo é ser revisão, certo? Objetiva da teoria e aplicação. Então, de maneira bem direta, a álgebra de conjunto diz respeito ao seguinte: eu tenho um conjunto, tá? Que a gente já aprendeu que conjunto é uma aglomeração, é uma separação, é uma união de elementos que tem alguma coisa em comum, tá? Eles existem ali, estão ali porque eles têm alguma coisa em comum. A gente vai falar muito a respeito dessa coisa em comum quando a gente estiver falando de de funções, que vamos estudar também, mas por enquanto vamos ficar com essa informação. E esses elementos, eu posso representar esses conjuntos através de letras. Ao invés de eu falar, eu tenho um conjunto com os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao invés de toda vez que eu for querer me referir a esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, eu ficar dizendo, dado o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar todos os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e pegar esses elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e somar os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, para evitar essa repetição desnecessária, foi criado a álgebra de conjuntos. Ah, professor, foi por isso? Não simplesmente por isso. Lembrando mais uma vez, a nossa forma didática de apresentar não é voltada para alunos que estão estudando para fazer licenciatura ou algum tipo de formação em matemática. É para trazer de maneira mais lúdica, de maneira que o entendimento seja um pouco mais fácil para você que está se preparando para concurso público e que ficou com dificuldades lá atrás. Eu vou tentar passar para vocês uma maneira mais simples de entender o assunto. Então, foi criada essa álgebra. Como? Ao invés de chamar esse conjunto de conjunto 1, 2, 3, 4, 5, eu posso chamar esse conjunto de apenas conjunto A. Eu dou uma letra, sei lá, A. O conjunto A é um conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a partir de agora, toda vez que eu quiser me referir a esse conjunto, a esses 5 números que foram separados, eu posso falar apenas conjunto A. Isso é a álgebra de conjuntos. Basicamente é isso, gente. Você pega e chama um conjunto e nomeia um conjunto de uma letra. Acabou-se. Ah, tem umas regrinhas que não pode ser letra minúscula, que tem que ser uma letra maiúscula. Coisa mais simples de se resolver. Isso daí tem muita implicação lá na parte acadêmica, lá na parte dos estudos acadêmicos. Aqui, para resolução, basta que você entenda que se você nomeia um conjunto com uma letra e começa a trabalhar em cima dessa letra, fazendo operações matemáticas nela, tudo que você fizer com ela, você está fazendo com esse conjunto, tá? Então, eu tenho esse conjunto A e tem um outro conjunto B. O conjunto B será os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? Veja bem, o conjunto A, esses elementos estão aqui porque eles têm uma relação, que eu criei essa relação. Quais são? Eu criei uma relação de 5 elementos em sequência. O criador do conjunto. Esse conjunto B, eu também criei com uma relação. Eu criei os 5 primeiros números pares. Está ali. Tá? Então, eu criei esses 2 conjuntos e eles têm uma relação. Qual é a relação? A relação diz respeito à criação, mas isso não é o momento agora de falar a respeito da criação do conjunto. Eu quero mostrar para vocês algumas operações que dá para ser realizada entre o conjunto A e B ou qualquer outro conjunto, tá? Com essa ideia dessas operações, você vai conseguir fazer qualquer operação desses conjuntos, tá? Mas a primeira coisa que você precisa entender é: eu renomeei o conjunto desses 5 elementos de A, esses outros aqui de B. Aí eu tenho algumas relações que eu posso incluir elementos de um conjunto no outro.
Essas são relações de inclusão. Eu pego elementos do conjunto A e vou incluir com os elementos do conjunto B e criar um outro conjunto. Então, a relação de inclusão, nós temos algumas formas de incluir, mas eu vou utilizar a união de conjuntos. Então, quando eu quero unir, vou escrever aqui, união de conjuntos. A união de conjuntos, ela é representada pela letra U. Parece é o que representa a união de conjuntos, tá? Então, quando eu tenho uma representação algébrica, A união com B, eu tenho uma representação matemática também dessa daqui. Porque eu estou unindo os elementos de A com os elementos de B. O que é unir? É juntar esses dois conjuntos. Então, esse U aqui, na posição normal, é a união desses dois conjuntos. E como que se faz a união entre duas pessoas ou entre dois conjuntos? A união se faz pegando o que faz parte de um com o que faz parte de outro e juntando. Mas e as coisas que eles têm em comum? As coisas que eles têm em comum vai permanecer em comum. Então, veja bem, quem que está no conjunto A e também está no conjunto B? Olha só, o número 2 e o número 4 está no conjunto A, mas ele também está no conjunto B. O número 1, 3 e 5 estão no A, mas não estão no B. Os números 6, 8 e 10 estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Então, quando eu faço A união B, eu criei um terceiro conjunto, que agora esse terceiro conjunto vai pegar todos os elementos de A com todos os elementos de B, sem repetir. Atenção, pessoal, sem repetir. Não há repetição dos elementos que estão nos dois conjuntos. Eu escrevo apenas uma vez. Então, eu vou colocar em sequência, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Veja só. 1 está aqui, 2 está aqui e aqui, 3 está aqui, 4 está aqui e aqui, 5 está aqui, 6 está aqui, 8 está aqui, 10 está aqui. Veja só, que tipo de questão pode então cair num conjunto, num concurso, aliás? Se eu digo, dado um elemento A com 5 elementos e um outro elemento B também com 5 elementos. Se eu tiver a união desses conjuntos, então, necessariamente o conjunto união resultante desses dois conjuntos será de 10 elementos. Olha só o que foi que eu falei. Eu falei que o conjunto A tem 5 elementos, um conjunto B também tem 5 elementos. Estou falando na questão, numa hipotética questão, está falando o quê? Pegando esses dois conjuntos A e B, cada um com 5 elementos, a união deles necessariamente terá 10 elementos. Quem não conhece a forma algébrica de realizar, a forma matemática de realizar essa união, teria a noção de que estaria correto. Porque, se eu tenho um conjunto A com 5 elementos, conjunto B com 5 elementos, se eu junto os dois, vai dar 10 elementos. Pode? Claro que pode. Pode, mas a palavra necessariamente que aí torna a questão errada. Porque não é necessariamente. Porque, veja só, nesse caso aqui, quando os conjuntos têm elementos em comum, esses elementos não se repetem, eles são representados apenas uma vez. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, essa já é a primeira informação importante para você. Na união de conjuntos, não necessariamente, a quantidade de elementos vai ser a soma dos dois conjuntos. Pode ser? Pode, mas não necessariamente.
tá? Vamos agora para um outro tipo de operações entre os conjuntos, que é a interseção. A interseção, vou deixar o mesmo conjunto aí. A interseção é um tipo de relacionamento restritivo. Lembra, na união foi um tipo de relacionamento inclusivo. Esse é restritivo, ou seja, eu quero restringir. Não são todos que vão participar, só são alguns. Essa interseção, ela quer saber dos elementos que fazem parte do conjunto A, ou de um conjunto qualquer, e do conjunto B, não tem mais escrito aqui, ao mesmo tempo. Ou seja, quais são os elementos em comum que tem do conjunto A e do conjunto B. Então, a interseção, a representação dela é quase como é, só que de cabeça para baixo. A representação da interseção é um U de cabeça para baixo. Então, a interseção de A interseção com B são os elementos que fazem parte do conjunto A e fazem parte do conjunto B ao mesmo tempo. Vamos analisar. O 1 faz parte do conjunto A, mas ele não faz parte do conjunto B. O 2 faz parte do conjunto A e faz parte do conjunto B. Então, ele está dentro do conjunto interseção entre A e B. O 3 só faz parte do A e não faz parte do B. O 4 faz parte dos dois. O 5 não faz parte. Ah, e esse 6? Veja só. A relação de interseção diz respeito a todos os elementos que têm em comum, certo? Dos dois conjuntos. Findei todos os elementos desse conjunto, mas esse aqui ainda tem mais uns 50 lá para frente. Mas o que poderia estar dentro desse seriam esses 5. Desses 5 eu só tenho 2. Então, a interseção é o que faz parte no primeiro conjunto e no segundo conjunto. Então, nesse caso, a interseção de A e B seria apenas os números 2 e 4. Veja só. Nesse tipo de questão de interseção, algumas pegadinhas, tanto também lá no conjunto da parte de distinto, de união também, podem cair algum tipo de pegadinhas. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra que eu vou falar para vocês agora. Distintos. Distintos. Distintos quer dizer diferentes, tá? Distintos na matemática quer dizer diferentes. Se numa questão que está ali só escrita, que ela não representou o conjunto assim, da maneira que eu estou representando, se ela disser assim, dados dois conjuntos com 5 elementos cada um desses conjuntos, e todos esses elementos são distintos entre si. Ou seja, ele está dizendo, essa palavrinha distintos quer dizer que eles são diferentes entre si. Então, eu vou aproveitar até esse gancho, desse exemplo que eu quero dar sobre interseção e chamar você um pouquinho para trás daquela que a gente acabou de falar de união. Se eu colocasse assim, dado 2 conjuntos A e B, cada um com 5 elementos, e esses 5 elementos são todos distintos entre si, dos 2 conjuntos. Os 2 conjuntos têm elementos distintos entre si, ou seja, são diferentes entre si. Isso eu ainda estou falando da questão anterior. Se eu fizer A união B, certo? Ele terá 10 elementos. Nesse caso, seria verdade, porque nós não teríamos elementos iguais para não repetir. Se tivesse aqui 1, 3, 5, 10, 15... 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Se aqui fossem números ímpares e aqui os números pares. E eu fizesse a união, aqui seriam distintos. Aqui teriam elementos que não se repetem embaixo. E vice-versa. Embaixo teriam elementos que não se repetem em cima. Neste caso, aquela questão que eu falei anteriormente seria verdade. Ah, professor, estava indo até bem. Eu estava entendendo. Calma.
Calma, abençoado, que a gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais na frente, na lista de exercícios que a gente tem para resolver nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto é o seguinte, quando eu falar que conjuntos distintos entre si, com todos os elementos são distintos entre si, tá? Eu estou dizendo que esses elementos são todos diferentes. Então, se eu tenho um conjunto A que tem vários elementos e tem um conjunto B que também tem vários elementos, e a questão diz que todos esses elementos são diferentes, nenhum deles são iguais. Existe a possibilidade de existir interseção entre esses dois conjuntos? Pense um pouco. Eu tenho dois conjuntos que têm vários elementos. Um conjunto A tem vários elementos, um conjunto B tem vários elementos também. E eu afirmo que o conjunto A e B, se eu verificar todos esses elementos, eles são todos distintos entre si, ou seja, são diferentes. Nenhum deles vai ser igual. Se eu disser, se eu te perguntar, existem elementos na interseção desses conjuntos? Existe algum elemento que faz parte do conjunto A, que também vai fazer parte do conjunto B? A resposta, talvez você já tenha até me dito aí, é não. Quando uma representação de interseção de dois conjuntos não tiver elementos, você vai representar essa interseção com um símbolo que ele é distinto. Ele pode ser de duas formas, mas geralmente a gente utiliza isso. É você pegar um círculo e cortar ele. Ponto. Isso daqui é um conjunto vazio. Ou seja, se eu tivesse dois conjuntos que os elementos do conjunto A são todos diferentes dos elementos do conjunto B, a interseção desses conjuntos seria um conjunto vazio. Porque eu não teria, como aconteceu aqui, elementos em A que se repetem em B, no conjunto B, tá? Então, a interseção, quando ela for vazia, ela é representada assim. Mas ela também pode ser representada, com duas chaves sem nada no meio, tá? Duas chaves sem nada no meio. Atenção agora, meu aluno. Atenção. Existe uma pegadinha muito sacana, muito malvada, muito maliciosa, que quando vai representar uma interseção vazia, atenção, pelo amor de Jesus Cristo, preste atenção no que eu vou te falar. Tem algumas questões safadinhas que vai representar o conjunto vazio de uma interseção de dois conjuntos como sendo isso daqui. A chave com o elemento do vazio e fecha a chave. Isso daqui não é um conjunto vazio. Isso daqui é um conjunto unitário que tem um elemento dentro, tá? Então isso daqui não existe, tá? Conjunto vazio ou é representado assim ou é representado assim. Se você tiver todo o trabalho de analisar as alternativas da sua questão e na hora de dizer que é vazio, eu tinha uma oportunidade de você escolher entre essa ou essa, uma dessas duas, e uma dessa, e você escolheu essa, você errou, porque caiu um conjunto unitário ali, é um conjunto que tem um símbolo lá dentro, beleza? Então, quando que pode ocorrer um conjunto vazio? Tem como a união de dois conjuntos, voltando ainda a falar de união, tem como a união de dois conjuntos ser vazio? Tem, se os dois conjuntos for vazio. Se eu pegar um conjunto que não tem nada e juntar com outro conjunto que não tem nada, eu vou ter dois conjuntos que não tem nada. Mas, se eu pegar qualquer outra coisa, um conjunto que tem um elemento ou dois, aí não acontece, tá? Então, a representação de vazio na união de conjuntos só vai acontecer, isso pode ser até questão de prova, a união de conjuntos vazios, eu estou falando de união, a união de conjuntos vazios só vai acontecer se os dois conjuntos forem vazios.
Já a interseção, não. A interseção você pode ter conjunto gigantesco com outro conjunto gigantesco e a interseção dele ser vazia. Por quê? Porque não vai ter nenhum elemento que está fazendo parte dos dois. Então, a interseção é um conjunto formado com os elementos que estão nos dois conjuntos. Entendido essa parte? Vamos agora falar de diferença. A diferença de conjuntos é quando eu pego... Deixa eu escrever aqui diferença. A diferença é quando eu pego um conjunto, por exemplo, ali eu vou pegar o conjunto A menos B. A diferença é quando eu pego o conjunto A, ou eu pego um conjunto, e retiro daqui desse conjunto todos os elementos que também fazem parte do conjunto B. Entendeu o que eu quis dizer? Eu pego um conjunto, analiso esse conjunto e todos os elementos que também tiverem desse conjunto, que também estiverem em um outro conjunto, eu vou retirar ele. Ou seja, a diferença é eu pegar a interseção e arrancar fora e ficar só com o que sobrar. Você viu que a interseção eu peguei o que tinha em comum. A diferença é justamente isso, é pegar o que tem diferente. E atenção, porque na diferença existe uma informação muito importante. A menos B, O, é diferente de B menos A. Quando eu falei de união, A união B é a mesma coisa de B união A, porque eu estou juntando dois conjuntos, não tem problema nenhum. Quando eu falei de interseção A, interseção B, é a mesma coisa de B, interseção com A. Por quê? Porque eu estou pegando o que tem igual nos conjuntos. Só que quando eu falo de diferença, isso daí não é verdade. Quando eu falo de diferença, o que vem na frente, ou seja, o primeiro conjunto que vai ser analisado para ser feita a diferença, faz uma total diferença no final das contas. Por quê? Porque quando eu falo A menos B, eu estou pegando todos os elementos de A que não estão no conjunto B. E quando eu falo B menos A, eu estou pegando todos os elementos de B que não estão no conjunto A. Eu vou mostrar ali esses dois subconjuntos para vocês entenderem. Vamos fazer primeiramente A menos B. A menos B são todos os elementos de A que não estão no conjunto B. O 1 está em A e não está em B. O 2 está nos dois, então ele não conta. O 3 está em A, mas não está em B. Ele conta. O 4 está em A e está em B. Não conta. O 5 também não. Então, o 1, 3 e 5 é o A menos o B. Todos os elementos de A que não estão no conjunto B estão representados aqui. Agora eu quero colocar para vocês B menos A. B menos A são todos os elementos de B que não estão no conjunto A. O 2 e o 4 eu já vi que estão. Então vai sobrar o 6, o 8 e o 10. Você percebeu que esse subconjunto aqui é diferente desse subconjunto aqui? A menos B é diferente de B menos A. Agora atenção. Num tipo de questão que não me apresente os elementos como eu estou apresentando para você aqui e diga que, dados os conjuntos A e B, A menos B é igual a B menos A, e diz que isso é verdade, você vai dizer que é verdade ou vai dizer que é mentira? Você vai dizer que é mentira porque agora você está na rota matemática. Você está fazendo uma revisão objetiva da teoria e aplicação desse material, desse conteúdo para o seu concurso, tá? Então, A menos B, B menos A é diferente. Então, galera, com isso a gente vai finalizar essa aula de hoje, tá? A gente vai ver ainda muito mais coisas a respeito de conjuntos e eu espero que você estude bastante esse material. Vou gravar questões só de resolução de problemas desses materiais aqui, dessa matéria que a gente está gravando essa aula, para você ficar top, preparado para essa prova que você está fazendo, beleza? Obrigado, até a próxima aula.